Oi, pronto? Olá pessoal, uma boa noite. Estamos aqui começando com o nosso Conexão Aberta, hoje com convidados super especiais aqui. Está ao meu lado aqui a Pamela, vocês vão conhecê-la aqui, vai contar a história dela. Estamos com a Jane. Boa noite, muito Boa noite. Estamos com o Evandro aqui, junto com a gente. Excelente noite. E o nosso tema hoje, né, Evandro, vai ser, ó, ele tá com a camiseta já preparada aí. Olha lá, ó que bonito isso aí, hein? Orgulho autista. E nós vamos estar aqui falando sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, para os nossos pais, mães, avós, famílias. E vamos bater um papo aqui. E eu gostaria que cada um contasse um pouco da sua história, onde mora. Vamos começar com a Pamela? Começar com as mulheres primeiro, né, Evandro? Vamos Obrigada. dar primeiro as mulheres. Por favor, Pamela. Damas. Bom, eu me chamo Pamela, tenho 37 anos, sou mãe atípica do Arthur de 8 anos, tenho a mais velha de 17 anos também, sou pedagoga, atualmente eu moro em Cajamar, né, mas vivi boa parte em Santana de Parnaíba. Qual bairro, Pamela? Em Cajamar, eu estou no Portal. Muito bem. Portal dos IPs. Em Santana de Parnaíba, eu passei por vários bairros, né? Mas em Cajamar, eu estou no Portal. Sou mãe atípica, como eu já havia falado. E tenho um instituto chamado Atipicamente, né? Onde a proposta é não só cuidar, trazer o tratamento adequado para as crianças atípicas, né? Um tratamento clínico, as terapias, como também para as mães e os pais e os cuidadores, porque muitas vezes essas crianças, elas não são cuidadas, né? Nem pela mãe, nem pelo pai, às vezes é a avó, às vezes é o tio, a tia que ficou com essa criança. Então, a gente quer cuidar de quem cuida também, né? Como seria isso? Palestras, ensinando sobre o autismo, sobre as comorbidades. A gente vai ter também uma equipe ali de advogados para estar falando sobre o LOAS, né? Para estar ensinando essa família como requerir esse benefício, né? Que é lei, né? É um benefício. Então, essa criança, ela é de direito dessa criança Sem ter dúvida. o LOAS. Então, ali vai ser todo um processo de instruir e acolher, principalmente, né? Com psicólogos, psiquiatras. Essas mães, por exemplo, não se cuidam mais, né? A autoestima da mãe, ela vai para o chão. Então, nós teremos o Dia da Beleza. E, é claro, com muitas pessoas envolvidas ali no voluntário, tá? Esses pais também, né? A gente vai ajudar com oficinas, né? Essas oficinas para as pessoas poderem fazer um artesanato, alguma coisa do tipo, ter uma renda extra, porque muitas dessas mães não conseguem mais trabalhar, né? Eu sou uma delas, eu não consigo exercer minha profissão. Como eu vou exercer minha profissão se eu preciso levar o meu filho na terapia, se eu preciso levar o meu filho no AE, né? Se o meu filho entra em crise, eu tenho que buscar ele na escola se ele entrar em crise. Então, como eu faço, né? Sem uma rede de apoio ainda, porque a rede de apoio eu acho que é o que mais causa transtorno para a família típica, né? É uma deficiência muito grande, é a rede de apoio. Não temos. A família se afasta. Exatamente, a família se afasta. Os amigos não conseguem compreender, não conseguem entender. Alguns até tentam te ajudar, mas infelizmente não conseguem, né? Porque não compreendem. Então, eu acho que a maior falha disso tudo é a rede de apoio que acaba faltando. E o Instituto vai vir com esse suporte. Exatamente. Onde ele fica? Vai ficar, a princípio, o clínico, o atendimento clínico, Sim. será em Santana de Parnaíba, tá? Ali na Fazendinha, nas proximidades. E nós também temos já o projeto da ecoterapia, que é a terapia com os equinos, com os cavalos, que é muito importante, que ficará em Cajamar. Entendi. Ali próximo do... É Ponunduva? Guaturino? Guaturino? Guaturino. Ali próximo do Guaturino. O marido já me contou um pouco.
É que o meu GPS é quebrado, viu? Ah, O é? GPS não funciona. Então, às vezes eu aponto para um lado e é para o outro, É tá? assim mesmo. Mas nós também vamos trazer aí a ecoterapia, que faz uma diferença enorme, tanto na parte social, emocional, do autista, e não só do autista, gente. Várias crianças, vários PCDs, eles vão se beneficiar, né? A gente, quem sabe um pouquinho de ecoterapia ali, sabe que a passada do cavalo, ela ajuda para quem tem problema de coluna, né? São paralisia. inúmeras patologias, né? Sim, sim. Exatamente. Hérnia de disco, Sim. né? Pessoas que têm hérnia de disco, elas podem fazer uma ecoterapia Beneficiar. Isso. Sim. que vai ajudar e muito. Sim. Então, nós estamos trazendo essa proposta. Mas por que essa proposta, né? E vem o porquê do propósito, né? Porque quando nós descobrimos o autismo do Arthur, para mim não foi novidade, porque eu trabalhei numa escola chamada Bem-TV, em Santana de Parnaíba. Então, eu observava muito o que acontecia ali. Eu assumi portaria quando meu filho tinha 4 meses de idade. Então, como eu já tinha uma filha mais velha, eu acompanhava os marcos do desenvolvimento. Quando eu comecei a perceber que o Arthur não estava acompanhando esses marcos, eu comecei a ficar um pouco assustada. Apreensiva. Fiquei bastante. E um belo dia, um dos alunos sentou no chão e fez um movimento pendular ali com a mamadeira e tal. Daí eu olhei e falei, nossa, o fulano faz igual o meu filho. E me deu um estalo. Falou, não, é o seu filho que faz igual ao fulano. E foi onde a ficha caiu. Eu cheguei em casa, sentei com meu marido, com o pai dele e falei, olha, o Arthur é autista. Ele, não, mas da onde você tirou isso? Aí eu comecei a explicar sobre os marcos do desenvolvimento, apontar algumas coisas que o Arthur fazia, como empilhar, né? A organização, né? Ele não brincava com brinquedos. Os brinquedos eram chatos. Então ele gostava das minhas latas de molho de tomate, de seleta, né? Ele ia na cozinha para empilhar latas. Colher de pau, Caixa de leite. né? Caixinha de leite é bem... Aquela fileira, assim, de qualquer coisa que ele achasse, ele enfileirava, ia enfileirando. E o movimento pendular que ele fazia, né? E essa coisa de não olhar nos olhos. Você chamava ele, parecia que era deficiente auditivo. Eu até fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, o meu filho não escuta. E não é isso, né? Você chama pelo nome e ele não vira pra você, não tem essa reação. Não esboçava reações, sorrisos. Então, muitas coisas começaram a bater. Levamos ele no neuro, né? Nesse neuro foi feita uma entrevista de 2 horas com o Arthur dentro da sala, vários testes. E daí veio o diagnóstico, né? E vai fazer essa terapia. E a gente saiu de lá correndo atrás de terapia. E cadê as terapias? Não existe. Não tem profissional qualificado, né? Não tem. E cadê o convênio? Ah, você só pode fazer tantas. Te limita. E não é numa equipe multidisciplinar, interdisciplinar. É assim, você vai fazer terapia aqui com a Fono, vamos supor, tá? Em Pinheiros. A outra terapia você vai fazer na Lapa. A outra você vai fazer em Guarulhos. E te jogando para mais longe o possível. E eles não têm como se comunicar, esses profissionais. Então, como é feita essa terapia? Aí saiu a ideia do Instituto. Aí saiu a ideia do Instituto, né? Passando por Unificar uma tudo. outra... Sim, nós passamos por uma outra clínica também, onde a gente percebeu que não tinha... Não é que não tinha uma evolução, mas tinha uma demanda muito grande, né? E o custo era alto. E daí eu lembrei das crianças do Bem-TV, que eram mais famílias vulneráveis. E eu e o Amaury conversando ali, a gente falou, e essas famílias? E o que está acontecendo? Quem cuida apoia? delas? Quem ouve? E veio a pandemia. E o que aconteceu na pandemia? Que eu acho que foi o marco, foi o divisor de águas. Foi a pandemia onde vieram dados assim de mães que matavam os filhos autistas e se matavam em seguida. Porque elas não tinham essa perspectiva a mais.
elas não sabiam mais quem ia cuidar deles quando elas partissem. Então, isso é foi forte, uma coisa que Isso que eu chocou falo, que é algo a ser olhado com demais. E eu tive burnout da mãe atípica, que eu não conhecia, né? Eu não sabia que isso existia. E quando me bateu esse burnout, eu falei, eu tô entrando em depressão. Tem alguma coisa acontecendo comigo. E não, era um burnout. E o que esse burnout me trouxe, além da exaustão? Eu não conseguia olhar meu filho. Eu rejeitava meu filho. Então ele chegava perto de mim, eu falava, tira essa criança de perto de mim. Não é a criança que eu quero, né? E muitas vezes eu pensei em fazer o que essas mães fizeram, né? Em tirar a vida e depois tirar a minha vida. Até pelo julgamento da sociedade, né? E o Exatamente. preconceito, né? Porque eu não aguentava mais, eu não tinha suporte. Então esse burnout, assim, ele deu aquele... Graças a Deus, em 2 meses eu consegui sair desse estado, né? Eu estabilizei, tive acompanhamento com psicóloga, psiquiatra, o CAPS de Cajamar infantil ajudou muito a gente. Então eu tive esse acompanhamento. Mas e quem não teve? Quem não teve foram as mães que fizeram o que fizeram. Que a sociedade olha tanto só. julga. Mas, Pamela, não é fácil não, viu? É assunto bem fortes aqui, hein? Mas vamos passar um pouquinho pra Jane, depois você conclui. Sim. Vamos Tem mais, lá. o assunto vai longe aqui, hein, Eu gente? Vai, gostei. Desde vai. o Adorei. princípio, já gostei. Mas, da Jane, questão por do favor, Instituto. já. Bom, Vamos lá. Eu sou a Jane. Acho que poucos me conhecem, ou muitos me conhecem, né, Muitos Reinaldo? se conhecem. Eu sou assistente social na rede em Cajamar, atuo na assistência há 16 anos. E hoje eu estou aqui no intuito de trazer o que é o papel da assistência, principalmente em viabilizar o acesso do requerimento ao BPC da LOAS, né, que é o benefício de prestação Muito bom. continuada, amparado pela Lei Orgânica de Assistência Social. Como isso funciona? Né, a Sim. Pamela até trouxe que é um direito, mas é um direito que a gente tem que lutar muito para que essas famílias consigam ter o benefício lá deferido. Por quê? Tem estabelecido lá que a gente tem que ter um critério de Uma renda. condição miserável. Sim, a questão da Pula renda essa per parte. capita é 1/4 do salário mínimo. Nossa. Né? Hoje a gente já se vê falar que vai aumentar para meio salário, mas isso também é muito pouco. Porque a gente tem visto que as terapias, na grande maioria, tem que ser particular. Né? E essas famílias têm acesso? Não tem. Então, assim, pegando o seu gancho, eu fiquei muito feliz quando você trouxe a questão dessas mães, dessa família típica, de ter esse acolhimento social. Né? Quando você falou para mim assim, nós vamos atender os mais vulneráveis. Nossa, meu coração encheu de alegria, porque eu falei, como isso, Nossa, né? é. Então é isso. Eu estava falando com o Leandro, Evandro. Evandro, perdoe-me, com o Reinaldo há pouco. Eu tenho uma demanda muito grande. Eu tenho agenda já até dia 12 de julho. Minha agenda está lotada. 60% das pessoas que eu atendo para requerer o BPC são autistas. Né? Então, assim, e são os vulneráveis. Né? E aí nós vimos como essas famílias estão. Ficou à deriva, né? Porque quem vai cuidá-las? Então, parabéns pela essa iniciativa, né? Sim, sim. E é isso. Então, eu falo assim, a assistência, ela está ali para quem dela necessitar. Né? O BPC, por exemplo, que é o da LOAS, ele não é um benefício que precisa ser requerido por advogado. A gente faz ele gratuitamente. Então, assim, só quando acontece de ter recurso, aí a gente orienta a família, olha, vai procurar defensoria pública, né, para tentar reverter isso. Isso pode se fazer lá com você, Jane. Sim, no município nós temos atendimento, eu acredito que, se não me falha a memória, em 5 lugares. No Polvilho só eu faço. Tá. Somente lá no meu trabalho eu que sou responsável. Mas no Parque Paraíso tem técnicos responsáveis, Cajamar Centro, Jordanésia, todos responsáveis para conduzir. Eu falo que eu acolho. Você falou do PEI, eu tenho o PAIF, que é o Programa de Atendimento Sim. Integral à Família. Então o que eu faço? Eu acolho a família, eu faço um trabalho em grupo, acolho essa família, identifico a demanda e faço depois a triagem de forma individual. Atendo individualmente, lanço no PAIF, acompanho ali, eu determino 4 meses junto ao INSS. Então, eu faço todas as ações de monitoramento e vou lançando no sistema e acompanhando. Né? Mas aí chega naquela parte, né, da extrema pobreza que a gente estava falando.
Infelizmente, a gente tem que colocar ali. Superou a extrema pobreza porque saiu o benefício, né? E teria que ser muito mais amplo, né? Eu falo que é uma demanda tão crescente e com pouco olhar. Mas eu volto a falar, fico muito feliz da gente estar aqui olhando para isso. Já falando sobre o tema, né? Eu Sim. acho que isso é importante, né? Vocês lutando aí, o seu marido conversou comigo já 2 vezes, o Mauri, desse instituto de vocês, né? Sim. Eu acho que nós temos que realmente, me motivou muito ter conversado com ele. Eu sou uma pessoa que eu mais escuto, fico ali observando, pô, o que eu posso contribuir e ajudar, né? E essa semana, viu, Pamela e Jane, foi semana passada, conversando com nosso amigo Evandro aqui, eu falei, pô, então eu sou muito uma pessoa que fico atento aos sinais, né? Quando a Mauri falou comigo, já me tocou. Sabe? Ele falando da luta de vocês, de constituir o instituto, de buscar as pessoas, né? Assim, independente, né? Fora de órgãos públicos. Mas quando o Evandro falou comigo da história dele, que eu gostaria que ele se apresentasse e contasse aqui para nós, eu falei, não, é o segundo sinal, eu tenho que dar uma resposta disso aí, Sim. né? E que bacana, Aí eu né? falei assim, peraí, vamos buscar, vamos reunir essas famílias, vamos buscar essas pessoas e vamos levar informação, né? Aí pedi pra Jane vir também pra gente falar, ó, temos isso na nossa cidade, pelo De menos forma gratuita, acolhida. Né? E aí eu falei, vamos reunir nós, e aí de uma reunião falei, vamos fazer o Conexão e já viemos pra cá. Mas eu gostaria, Evandro, por favor, que você contasse aí, se apresentasse, é claro, e falasse da sua história pra nós. Reinaldo, gratidão pelo convite. Sou um pai atípico, 41 anos de idade, pai de 5 filhos vivos e um aborto espontâneo. Que começou cedo, hein, Evandro? Pô, novo desse jeito, 6 filhos. Vamos pular essa parte. Todo mundo brinca comigo por conta do sobrenome, né? Coelho, né? Então, Tá explicado. todo mundo brinca comigo. Coloquem aí, a Evandro Suzy em Coelho. casa, a Suzy em casa que aguenta essas Que eu brincadeiras. diga. Mas vamos lá. Vamos lá, Evandro. Na realidade, os 5 filhos foram por uma questão muito... Teve um porquê, né? A partir do momento que você entende qual a sua missão de vida, que a gente estava falando há pouco, Sim. tudo facilita, né? Enquanto você não entende qual é a sua missão de vida, você dá uma patinada. E é normal, né? Em todas as áreas, se você não consegue se adequar ou se aperfeiçoar, você tem esse contratempo. Bom, falando um pouco da questão Evandro pai atípico. Samuel, de 13 anos, Christopher, de 9. Estamos fechando o diagnóstico dele de superdotado, né, a nível 1. É uma mistura de TEA com TDAH. Abner e Heitor, que são gêmeos. Abner gemelar 1 e Heitor gemelar 2. Foi assim para nós a gravidez de gêmeos uma surpresa, né? Muito embora a minha família tem muitos gêmeos. casos, primos, tios, enfim. E a gente não tinha ideia do que a gente ia enfrentar, né? Com a chegada do Abner e do Heitor. E assim, foi muito interessante que eu estava numa fase de transição de vida em todas as áreas. Desde profissional, financeira, tudo. Nosso casamento estava um pouco abalado e veio para dar um chavão, né? Você tá na fase dos INTA, né? Geralmente o homem Sim. só amadurece a partir dos 40, né? Eu já passei faz tempo dessa fase. Tem um ditado que Então diz eu já aí... tô bem maduro, Mas assim, hein? Tô bem maduro. Pamela, não assusta não, tô bem maduro. Eu tô na sua faixa etária, então não vamos falar de idade. Daqui a pouco eu chego no ENTA. Eu já tô lá, 41. Mas assim, você adquire eu adquiri com cada uma experiência diferente. E com o Abner e o Heitor foi assim algo sobrenatural. O que seria sobrenatural, né? O significado da palavra. Algo que te dá
Você baixa um drive, você fala, opa, eu preciso mudar, eu preciso colocar a rodinha nos pés, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer N coisas. E com mais ou menos um ano, de 11 para 1 ano e meio, a gente viu que o marco do desenvolvimento deles estavam sendo muito lentos. Ao sentar, já iam para trás, né? Não tinha firmeza na cabeça. No entanto, o Heitor ele tem uma pequena ondulação na cabeça atrás, na nuca. E aí você vai vendo algumas principalmente pela mãe ser pedagoga, né? E ter algumas especialidades Pamela, e já então. acompanhar também como a Companheira de Pamela. profissão. A gente já vê, já Sim, dá aquele sim. estalo. a Você gente falou, já opa, olha, meu filho opa. tá fazendo isso, mas espera aí, como você falou, lá na escola eu vejo, ai, será que ele é? Né? Aquela famosa... Aí aquela tensão redobra. E aí a gente começou a notar algumas dificuldades, né? Chamava pelo nome, como a Pamela também usou o exemplo. Poxa, será que meu filho tem problema de audição? E aí você fala, poxa, o que eu vou fazer, né? Eles nasceram em 2018. Para nós foi tudo assim muito, muito rápido, né? Porque no decorrer de 2,5 para 3 veio pandemia. Veio, Tem 2020. a pandemia. A gente ficou assim, Março de sem saber o que 2020. fazer. Até o momento que a gente foi convidado pelo nosso grandiosíssimo convênio a se retirar da estrutura que não tinha como fazer. Né? Não tinha terapia, não tem especialidade, não tem como manter. E aí, você vai fazer o quê? Você vai processar? Mas o meu filho precisava ser atendido. Eu ia demandar um tempo de espera numa situação pandêmica, né? E aí que a gente começou a buscar conhecimento, né? A família, nem todo mundo tem estrutura para entender o que é uma questão neural, né? Alguns são um pouco bitolados em termos de conhecimento, de se abrir para buscar conhecimento. E aí quando você adquire um conhecimento, gera uma certa crítica. E para nós, assim, foi muito difícil. Tá? A gente se viu sozinho. Com gêmeos. Com gêmeos, né? Sem contar os outros dois, né? Os outros, sim. Que também a gente não podia deixar de atender. Claro. Tinha que ter né? atenção para todos. Exato. É. E foi assim, foi uma situação muito complicada. Na chegada do Heitor e do Abner, eu percebi que assim, eu tinha, como eu comentei com você, a minha missão de vida, né? O que o Evandro tem como missão de vida? É exatamente... A minha missão, ela iniciou na minha família. E com o Abner e o Heitor, eu aprendi a ser um pai atípico, a entender a complexidade deles, né? E gerar um suporte que eles precisam, né? Para poder auxiliá-los numa integração de uma sociedade que, infelizmente, Que não está preparada. não está preparada. Não tá. Né? Por exemplo, o filho da Pamela está com o cordão, né? Está identificado. Se meus filhos entrar aqui sem identificação, se fosse um lugar público, se fizesse entrando, gritando, fazendo estereotipia, andando na ponta do pé, correndo para lá e para cá, indo para o chão... Ai, mal educado. Ô, amigão, ó, seu filho aqui tá entende? causando, eu já Agora, ouvi se ele muito tá isso. identificado... não, ele é especial. Não é. A sociedade em si ainda precisa né? amadurecer, exato. Amadurecer muito, né? E assim... Mas você acha que tá... Eu senti, não sei, posso eu de fora, tá? Mas eu senti que a sociedade já, mesmo tendo essa questão, ela tá amadurecendo referência... Ainda não. Você acha que ainda As não? Ainda não. famílias, sim. As Você acha famílias que a estão em sociedade busca. ainda As não- famílias, sim. A Famílias, sociedade, não. Ah, é? Mas, veja, uma coisa é você ter uma identificação de uma família atípica. Outra coisa é a sociedade aceitar, a sociedade local aceitar aquela família. Por exemplo, eu morei num determinado condomínio em Santana de Parnaíba Sim. e o síndico reclamava. Olha, seu filho faz muito barulho. Às vezes é 4 da manhã, ele não dorme. Distúrbio do sono, né? Quem Você tem tá distúrbio entendendo? do sono, dorme Aí mesmo. a gente vai num especialista, pai, eu vou passar melatonina. Nossa. Entende? Então, são complexidades que se você não estudar, se você não tiver um ponto de partida de querer entender o que o seu filho tem, qual é o diagnóstico preciso que ele precisa ter naquele momento ali, você não consegue auxiliar ele.
Entendi. Aí, se você vai para um profissional que simplesmente olha por um cifrão, piorou mais ainda, como a Pamela falou. Tem pessoas que visualiza o efeito causa e trata de uma forma contrária à família, né? Olha, você precisa, mas eu não tenho como fazer nada. Por exemplo, se eu for pagar hoje uma TO, são 12 sessões que cada um faz. A partir do momento que inteirou as 12, eles voltam para uma fila de espera dentro do município de Santana de Parnaíba. Poxa, mas se é contínuo, todo mundo já sabe que é contínuo. Então, se é contínuo, a palavra já está dizendo contínuo. Contínuo. Então, por que volta Sem para uma fila de espera? Sem interrupção. Ah, não, mas sabe o que é? Que tem outras pessoas na fila. Bom, se tem outras pessoas na fila, precisa contratar profissionais. Tem que melhorar para atender a demanda. Tem que se não atentar é essa só uma demanda questão crescente, né? da comunidade em si, da sociedade, mas também da gestão aonde você reside e onde você busca auxílio, né? Mas voltando à questão atipicamente falando, quando você se depara com uma situação como essa, não só de autismo, como de qualquer outra comorbidade, seja um diagnóstico de câncer, seja um diagnóstico qualquer, Sim. A família inteira ela deve parar naquele momento e fazer uma reflexão de como fazer, o como, né? E hoje, infelizmente, com a aceleração de tudo e de todos, qual o pai e a mãe que consegue parar para fazer um estudo, Pamela, de uma graduação de 1 ano e meio, sendo que ela tem que trabalhar, ele tem que trabalhar, para poder dar o arroz com feijão. Eu parei 75% das minhas atividades. Eu continuo trabalhando com o mercado financeiro, mas eu estou somente home office. E trabalho da 1 às 5 da tarde. Bem reduzido. Então, eu enfrento uma outra complexidade. Mercado internacional, os fusos são totalmente diferentes do nosso. Verdade. Eu durmo de 3 a 4 horas por noite. Você teve que se adequar. Exato. E quem não consegue? Se adequar ao sistema para poder sobreviver. E aquele pai que é chucro, que agride o seu filho, que bate seu filho, violência, falando que ele é mal educado, ou falando que é uma teimosia, ou que não aceita. Entende? Então, ou abandona a sua família, né? Como muitos, né? Como muitos. Solta na rua, né? Entendeu? Solta. Então, é muito fácil a gente pegar uma demanda, né? Pô, o filho, por uma intervenção divina, iluminação que Deus me deu como procriador, tá os filhos, mas eu vou jogar pra... Não. Claro que não. Mais ou menos aquele ditado, né? Quem pariu Mateus que balança. Então, quando você não entende que a família é um pilar, é o principal, você fica refém. E muitas pessoas se sentem refém, né? Porque não tem um amparo necessário, né? Que precisa ter. Não só da família, mas familiares, mas também da questão educacional, da questão da saúde, da questão da sociedade em si. O Estado, né? O Estado, sim, é muito falho, né? Não só para a questão de educação e saúde, mas com várias outras áreas. Num todo, não é o principal tema aqui, mas na questão que estamos falando, debatendo hoje, é justamente isso. Então, o que eu vejo? Até como conselho, né, para cada pai, cada mãe que ouve e assiste a gente, é você ter um momento de reflexão, ter pé no chão, calma, não adianta. Seu filho tá aí, ele não vai morrer hoje e amanhã, ele tem uma vida pela frente. Sim. E essa vida pela frente, ele precisa ter adaptação. Sim. Ele precisa ter rotina, né? Até porque ele é regrado com uma rotina. Então, se você não entender exatamente que primeiro você precisa se entender para depois entender o seu filho, esquece, você não vai conseguir gerar um resultado. Então, o que o Instituto vem de encontro é isso, é atender as famílias. Com Começa certeza. pela família. Depois chega no seu filho, de né? aceitação, Sim. porque eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, é a aceitação. Aceitação porque vem os porquês, né? Por que comigo? Por que com meu filho? O que deu errado?
É o que castigo eu de fiz Deus. de errado. Olha, você foi Olha uma aí. pessoa que pecou muito. Exatamente. Nossa, ainda Eu tem ouvi, isso, hein? tem. Você chegou a ouvir Exatamente. isso. Eu fico pensando na situação dele, no histórico do dele. Não, e o Evandro, né? Dois Não, eu gêmeos, sou santo. né? Não, eu sou santo. Você é santo? Todo mundo fala que Você vai pro céu. quem tem filha mulher é porque aprontou bastante, né? Eu sou santo, porque são 5 homens. Pô, mas eu sou duas mulheres e eu não Eu vou, aprontei assim. eu vou me Evandro. beatificar Para desse aí, jeito. para aí. Calma. Eu tenho Puxa duas aí filhas. na sua mas- memória. Puxa aí na sua memória. Não aprontei não, Pamela. Eu sou... Então, mas assim, a gente brinca tudo, mas é uma questão assim muito séria que a gente precisa pontuar, levar com um pouco mais de carinho, né? Eu acho que a partir do momento que a gente olha para o próximo, né? Que se você for na frente do espelho, o próximo que você vê é você mesmo. Você. Né? O seu reflexo. Se você conseguir amar aquele próximo que você está vendo, eu acho que é o ponto-chave de tudo. Que a partir daí é o ponto de partida para você entender qual é o seu objetivo de vida, o que você veio fazer, quais são os padrões que você está repetindo, que hoje é o que interfere muito a sociedade. Né? Com a tecnologia a gente acompanha casos e casos de pessoas que repetem padrões tecnológicos, né? E que vai ver uma pessoa vazia, a pessoa que acaba cometendo suicídio, não tem um relacionamento familiar. Então, eu me sinto agraciado por Deus triplamente, né? Agradeço demais pelos 5 filhos que eu tenho, pela esposa que eu tenho, que é uma guerreira, é uma mulher assim que... Eu acredito, eu creio. Olha, só se nascer outra Suzy e eu conhecer em outras vidas, porque é igual aquela ali, não tem. E a gente falando assim, né? Deus de que o Amaury não tá aqui nessa mesa, mas tá aqui conosco, né? Nós Lá temos atrás que... com o Arthur. Temos que... É um pai também como você, Evandro. Por isso que eu falo, né? Deus vai aproximando as pessoas, né? Deus está em tudo, né? Tem pessoas que não conseguem ver Deus, né? Você vê a presença de Deus nos seus filhos. A Com missão certeza. que ele deu para você é cuidar de... A dificuldade das... desculpa te cortar, mas Sim. assim, a dificuldade que a sociedade tem, Reinaldo, existe duas situações. Deus e religião. Sim. As pessoas fazem um imbróglio. Deus é uma coisa, religião é outra coisa. Religião, ela te deturpa. Entendeu? Ela te Deus aliena com aqueles princípios religiosos que ela carrega e te afasta muitas das vezes de Deus. Então, quando você entende que você é imagem e semelhança, que você tem a sua missão de vida e que você reconhece ele, indiferente se você vai na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, não importa. Se você reconhece a soberania dele e que você... tem um objetivo aqui nessa dimensão, tudo flui. Sim, tudo, em sim. todas as áreas você consegue obter e lograr êxito. Agora, como que a gente vai fazer com que a sociedade entenda isso? Onde você vê isso num jornal nacional? Você vê uma orientação num programa de final de semana? Você não vê. Então, assim, a sociedade está acostumada a repetir padrões onde a família é a base de tudo. Então, é melhor eu desconstruir aqui e criar outros rótulos. É onde a gente enfrenta a dificuldade com os nossos filhos, que são rotulados. Entende? Então, se você não olhar para esse viés, a gente não consegue fazer nada. Porque assim, quando o Amaury comentou comigo, né? Eu não conhecia você, Pamela, né? Foi duas vezes. Uma vez ele foi numa reunião que eu tava fazendo na chácara e depois nós conversamos ali no polvilho ali. Talvez ele até chegou tarde na sua casa, que nós ficamos até 10 da noite. Tiver que expulsar nós do lugar que a gente tava lá. Tanto que nós estávamos conversando sobre o tema. E, como eu falei no início, isso mexeu comigo. Eu falei, como que pode ter tantas famílias aqui? Eu tô no polvilho, gente, em Cajamar, deu de 78. E eu não tinha conhecimento. Olha pra vocês verem, tô aqui há muito tempo. Eu não tinha conhecimento de tantas famílias, né? E agora você veio com uma coisa mais impactante, né? Que teve pessoas que tirou a vida do filho e dela, da própria pessoa, né? Isso, nossa, isso é muito forte, né? É chocante. E aí eu encontrei o Evandro. Então eu falei, opa, peraí, nós temos que pensar em alguma coisa.
e começar a conversar e debater e levar, porque vocês são amor para cuidar dos filhos. Então, até alguns pais, algumas familiares que, como eu creio de vocês também, que alguns da família não entendeu o que vocês estão passando, ou que passaram até então, para que eles vejam a esperança, vejam a força que vocês têm, né? Vocês criaram e estão correndo atrás do Instituto para ajudar outras famílias. O Evandro, ele tem projetos que depois ele não vai falar aqui hoje, mas, quando ele me contou do projeto, eu falei, um pai fazer isso, partir dos filhos, ele buscar um negócio desse tamanho, eu falei, tem que ficar do lado dessas pessoas. É como eu te disse, reconhecer a missão de vida. Eu falei, eu tenho que ficar do lado dessas pessoas pra gente obter o amor, porque isso é amor. Não tem como não ser amor, né? E a gente temos que amar. Nós temos que levar essas informações, porque tem pais que estão precisando de ter chegar ao amor que vocês estão praticando na vida de vocês neles. Eu falei, vamos levar. Me permita Sim. te dizer isso que veio na mente aqui, eu preciso compartilhar com vocês. O que você constrói sem amor? Nada. Vamos lá, relacionamento. Se você não tiver amor, nada. Não tem como. Uma empresa, se você não amar, não se dedicar, não vai para lugar nenhum. Dá para parar por aqui já, né? Dá. Então, se a gente não o primeiro ato de bondade de Deus para com a gente é o amor. E isso tem que ser expandido, né? Entende? Verdade. Então, volto a dizer, se eu não olhar para a minha família, se a sociedade em si não parar para olhar para a sua família, a gente não consegue ter uma melhoria, não consegue expandir, não consegue nada. Por quê? Porque tudo começa com amor e na família. É isso aí. Sim. É isso aí. E as pessoas, elas precisam entender justamente o que vocês estavam falando sobre Deus e religião, né? É um pouco clichê, porque eu já vi isso em vários lugares, né? É como se essa garrafa, a religião, ela é o rótulo. Exato. E Deus é o conteúdo. Então, muitas pessoas, elas vão pelo rótulo e elas não conseguem abrir aqui e absorver e tomar desse conteúdo, né? Saber o que é Deus, o que é espiritualidade, o que é a divindade na nossa vida. E o tão importante, né? É o todo, né? O todo. E, quando você entende o todo, você sabe... Nós fazemos parte dele, né? Lógico. Nós fazemos parte do todo. Bom, gente, eu olhando enquanto assistente social, eu fico muito, muito feliz, muito contente com tudo que vocês trouxeram. Por quê? Pegando a situação, a situação da Pamela, e o quanto vocês querem dividir com os outros também, né? Porque quando você pensa num projeto, você não está pensando só na sua família. Claro né? que não. Quando você pensou no Instituto, você também não estava pensando só na sua família. Então, eu acredito que precisa mais desses bate-papos, precisa de roda de conversa. Todos têm que saber o que está sendo visto hoje, principalmente em relação ao autista. Né? Porque no meu dia a dia, eu vejo o quanto precisa. Quanto essas mãezinhas chegam ali desesperadas, sem entender, sem conseguir trabalhar, às vezes passando necessidade mesmo, porque não consegue executar nenhum tipo de função laborativa, não consegue limpar uma casa, não consegue se efetivar num trabalho. E são abandonadas, São né? abandonadas. Eu Fala tenho caso do índice. Você que é abandono. assistente social deve saber Sim. muito melhor que a gente do índice de abandono. Quando chega o diagnóstico, né? São culpabilizadas. Né? Eu tenho um caso recente de uma mãe, tem dois, um severo, o outro no 2, e ela chegou para mim, ela falou, olha, meu esposo foi embora, ele me responsabiliza pelas crianças ter vindo assim, porque na família dele não existe esse tipo de Não, mas peraí. defeito. Mas vamos lá. Para essas duas crianças vir ao mundo, Veio do pai. não dependeu dele? Então, mas o que ele fez? Você entende Ele que é um culpabilizou. reconhecimento Sim. da sua missão de vida? Não, mas é o que você trouxe. É um cara Essas que tá famílias não fugindo, sabem. é um cara que tá fugindo dele mesmo. Sim. E olha, foi muito, muito, assim, complicado, que eu falei, eu não tenho nem como dar conta de uma demanda como essa. Eu falei, filha, encaminhamento para uma terapia, né? Vamos cuidar de você também.
Então a gente não tem pernas, porque a demanda é gigantesca. E a gente está na assistência e vamos lá buscar Olha um trabalho só em que rede, né? coisa. Vamos tentar como fortalecer. Como a rede. gente estava conversando no início, o primeiro diagnóstico que é feito, às vezes não é muitas das vezes do paciente em si, é do pai, da mãe ou do cuidador. Sim. Porque como que eles estão emocionalmente? É. Abalados, Sim. entende? Às vezes não faz a alimentação normal de 3, 4 refeições ao dia por consequências de recursos financeiros ou Sim. por uma necessidade de estar correndo com o filho, então se alimenta mal, a imunidade já baixa. Olha Verdade. a complexidade que gera, entende? Então eu volto a insistir, a questão família é tudo. Eu vou falar para vocês. Pois não. Desculpa até Imagina. te interromper. É porque a gente vem vindo tudo que vai acontecendo, do quanto essas mães choram. Quando elas choram por quê? Foi liberado o benefício. Quando eu ligo para uma, É uma conquista. ligo para uma, eu falo, olha, conseguimos. Passa para a gente tirar a cartinha, toda a documentação. Eu faço o possível para ser o mais próximo da residência. E essas mães choram muito. Eu falo, gente, olha o pouco que faz a diferença, né? Verdade. Então, eu penso no trabalho da questão do quê? Da escuta, da humanização, do acolhimento. Isso que é importante. E se você observar a diferença que faz o benefício, meus filhos têm o benefício. Olha que bacana. Foi difícil pra nós? Pra caramba. Precisou constituir advogado, né? Quase. Ah, Quase. sim. Eu tô Se nessa, não eu fosse, tô advogando. se não fosse meu pequeno conhecimento jurídico, Sim. mas o que mais me impacta... Mas o que dificultou mais, mano? Pra gente ver que o pessoal que tá em casa pode ser que esteja passando na mesma Reinaldo, situação. é assim, ó. Documentação, Tudo tem- ou tudo é... Os critérios. Ou são laudos. São os o que critérios. são? Critérios. Tudo tem critérios. A partir do momento que você não preenche um critério, eles não fazem um checklist e falam, olha, você tem 3 demandas aqui que você precisa atender. Eles simplesmente Indefere. recusam, Recusa, indeferem, pronto. Sim. e aí você tem que apanhar. Se você E não vai, tem, vai. se você não tem hoje um advogado ou alguém especialista, por exemplo, a Jane, que tem um expertise Sim. dentro da área social, que está especializada para poder auxiliar a demanda da cidade, você fica apanhando. Então o que a gente fez? Qual a cartilha do INSS? O que reza? Isso. Ele precisa ter o RG validado com o CID, Sim. ele precisa ter isso, precisa ter aquilo, o laudo, blá, 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 endereço, tem que estar o comprovante de endereço no nome da criança. O INSS tem Até isso? até não, isso. hoje Não ele pode aceita estar a no folha nome resumo. dos pais? Não, ele aceita a folha resumo. A folha resumo do cadastro Em alguns único. casos. Não, hoje é já em nível Brasil. Hoje, todo o território brasileiro, a folha Que bom. resumo, ela é comprovante de endereço das famílias de baixa renda. Até porque é o seguinte, veja, se na certidão de nascimento reza o nome do pai e da mãe, tem o nome do filho. Obviamente, um comprovante no nome do pai ou da mãe serviria. Então, hoje serve. Então, o folha resumo. é até bacana saber disso, que a gente já vai Sim, orientar outras sim, até pessoas até porque a gente tem inúmeras famílias que não tem como... Algumas não têm comprovante. comprovante de endereço. Eu conheço Simplesmente famílias que estão lá na ergueram comunidade, uma não tem. barraquinha Ali, Sim, que é a não tem. questão da Sim. família no estado de vulnerabilidade. Exato. Mas o que me chama mais atenção é a terminologia de documentos que você precisa comprovar. Quando você assina um documento de extrema pobreza, é um atestado, Hoje você não está assina mais testando. também. Não? Né? Não assina? Não existe mais documento que declara que você está em situação extrema De vulnerabilidade? pobreza. Não mais. Inclusive, nós, Uau. assistentes sociais, Isso não há pode 90 fazer dias? Não. Já tem um bom tempinho. O benefício dos meus filhos saiu há 90 dias. E eu Não. tive que assinar. Então, mas foi por conta E aí nós entramos com recurso, por e conta aí- do recurso. O seu foi por conta do recurso. Quando ele acontece de forma natural, pela assistência social, que não necessita de recurso, nós não declaramos situação de extrema pobreza. O que acontece? Vai entrar a renda per capita por meio do cadastro único. Se ele está dentro desse perfil de renda per capita, que é 1/4 do valor do salário, ele já é perfil, né? Documento, atualização de no mínimo 2 anos. Nossa, é Comprovante importante, de hein? endereço é o cadastro único e assim vai seguindo, né? As Mas, Jane, perícias. mas assim, por exemplo, você lá do serviço, se tem uma pessoa que a mãe, por exemplo, eu sei que é difícil, né? Ela não vai conseguir. Mas a mãe
cuida do filho e o pai tem um trabalho CLT. E como que é feito? Ele aí tem Então, que provar a gente uma renda comprova. dentro disso, Sim. dentro Pela dessa É lei. um quarto do valor, eu acredito que hoje está 300 e alguma coisa Por- um quarto de renda per capita. Per Mas capita. o que eles levam em consideração? Por- Tem gasto com medicamento? Tem gasto com fraldas? Tem gasto com alimentação específicas? Entendi. Tudo isso eles vão... Vai vão- deduzindo vai ali deduzindo. para poder chegar Tá, dentro desse passou valor. até 10 centavos, o INSS vai negar. Aí entra o recurso. Ah, O que mais pega hoje, o recurso, que está demorando de 2 a 3 anos para sair o recurso. para sair o Pra sair o recurso? Pra sair o Meu, recurso. Já que tem absurdo. um ano e meio, mais ou Sim. menos, que eu Sim. tô nessa absurdo. luta. Eu tô com aí. recurso de mais de 2 anos. Que absurdo. Então, o que nós orientamos? Foi negado por 10 centavos, 20 centavos, constitui um advogado de forma gratuita, né? Vai na Defensoria Pública, Cidadania, constitui advogado e dê continuidade, né? Porque nós não vamos ter pernas para isso. Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele consegue, inclusive pedágio. Tem gasto com pedágio, essas Sim. coisas, tudo eles vão somando. Tudo eles vão somando. Colocando tudo e ali numa planilha, Vai fazendo fazendo. uma juntada de documento para que o próprio juiz assine. Porque Mas daí precisa ter tudo isso, Tudo isso. guardado, comprovado eu para sempre mostrar. oriento, guarde tudo. Guarde dinheiro de fralda, medicação, Detalhe, alimentação específica. Como hoje ele já nasce, já adquiriu o CPF, precisa estar no CPF dele para a comprovação ou no nome do pai? Ou a nota fiscal simples já é suficiente? Não, nota fiscal simples. Simples, simples, simples. Aquela da farmácia, a do mercado. Nota do fiscal. consumidor, cupom ele aceita. Qualquer coisa. Tiraram uma xerox, né? Sim, Porque com sim. o tempo ela É, vai a gente- saindo. é. A gente auxilia algumas pessoas e cada um tem uma complexidade diferente Sim. por ser regionais de INSS diferentes e o Sim. entendimento é Gente, diferente de e tudo. vou falar que muda muito. Eu tenho preferência por agência do INSS. Eu nunca vou encaminhar para Osasco. Eu acho que eu nunca consegui um benefício aprovado em Nossa, Osasco. é mesmo? Meu Deus, é muito difícil. Eu falo assim, gente. E a nossa básica, Nossa, Jamari, é onde? É Jundiaí ou Osasco? Não, nossa é Lapa, São Paulo. Solapa. Sim, mas eles aceitam em qualquer território. Eu Tá. sempre foco... Santana é onde tinha Santana, também, né? tem. Santana Santana. tinha. Tem, Tem Santana do Santana, né? Parnaíba Tem ainda. tem dado um suporte muito grande. Para nossa demanda do polvilho, eu falo que é uma É das um lugar melhores dos- agências que agências a gente do tem. INSS. Conheço o assistente social de lá também, mas o que bom. vai dar o parecer final é o médico, né? O perito do INSS. Do INSS. É. É Mas humilhante pra é um- gente, né? Sim, muitas mães Humilhante. falam. Olha, eu fui, minha filha não quer voltar. Eu tive um caso recentemente de uma adolescente de 14 anos. Ela veio chorando muito. E ela falou, não volto mais, não quero, não quero. Então, tem muitos casos que a gente pega que a família fala, eu não vou mais. Humilhante. Por exemplo, eu tenho gastos, né? Eu, a Mauri, nós temos gastos assim com o Arthur. Com o Arthur. De fralda. Ele precisa usar uma fralda específica, tá? Pra não dar Alergia, eu pensei na alergia. Ele toma um remédio chamado Aristab, né? Que é o aripiprazol, que é um remédio caro. Não tem na rede, a rede não fornece esse remédio, Tem tá? que comprar. E a dose dele aumentou. Ou seja, a dose aumenta, Aumenta você os custos. precisa... quantidade Ele de não é alto dias custo? reduz. Ele não Comprar tem na mais. rede nem no estado como alto custo? Nós estamos tentando entrar com esse requerimento aí do alto custo. Sim. Então, ele tem a fralda, ele tem esse remédio, ele tem a melatonina. Arthur não entra em ônibus, ele tem pavor. Ou seja, quando o Amauri, quando meu esposo não consegue vir de carro, eu estou sem carro no momento, tem que pegar Uber. Então tem Uber. que gastar com Uber. Entende? Então são vários gastos. Alimentação, né? Igual você falou, tem Alimentação coisas que ele específica. não come. Eu tenho um relato aqui de que ele ficou 2 anos sem comer comida, tá? Seletividade alimentar. 2 anos sem comer, de verdade, sem comer. A alimentação dele era leite com suplemento, né? Nessa mamadeira. Pão de forma seco, né? Sem a capinha. E banana. Era o que ele comia. Nem água ele aceitava. Imagina, você 2 anos com o seu filho assim, fazendo exames de sangue periodicamente para ver se a criança não estava desenvolvendo anemia, Anemia. né? E quando ele comeu, nessa época ele estava na escola de Santana de Parnaíba, Luiz Barbosa,
as mulheres ali que fazem a refeição, as merendeiras, elas pediram para a professora fazer uma ligação de vídeo para mim, mostrando o Arthur comendo. 2 anos depois? 2 anos depois. E tinha a merendeira chorando. Tinha agente escolar chorando. A professora estava chorando. Eu chorei, né, como mãe. Que é uma conquista, né? Porque eu falei, meu Deus, foi da noite pro dia, esse menino voltou a comer arroz e feijão. Então, você imagina. E o suplemento dele era uma lata por semana. Essa lata custa de 100 a 120 reais. Fora o leite, que era leite o dia inteiro. E 0 lactose. Porque a lactose, ela faz com que ele tenha rinite, né? Alergia e tal. Parte mucosa. Então, imagina tudo isso no seu bolso. Quanto custa? Fora que eu tive um burnout. Ou seja, eu Outro tomo gasto. remédio. Eu tomo remédio que às vezes eu não encontro. Que não é 20 reais né? também. Não é. Não acha nada. A né? minha filha, de 17 anos, vivendo tudo isso, porque ela imaginava, ela esperava o irmão perfeito. Ela não teve. Ela desenvolveu borderline. Minha filha, ela é borderline. E ela toma medicamentos também. O único que ainda Olha. tá fora do medicamento é ele, Aí, viu? ó. Só Mauri. É o único. Mas assim, a gente pensando assim, né? Aí você falando, eu fico já pensando nas outras famílias. Exatamente. Que não tem realmente, graças a Deus, né? Deus deu força pra você, pra Mauri, né? Seu marido deve lutar todo dia, acordar Sim, cedo, correr atrás sim. das coisas, e ele acaba conseguindo atender toda a necessidade da família. Mas e aquela mãe que tá sozinha, gente? Foi abandonada. E aquela mãe que muitas vezes com essa situação, né, que eu falo, com essa bênção que ela recebeu, que é o filho, muitas vezes não entendeu, abandonou, ficou com a mãe, então tá sendo cuidado pela avó, né? O Eu Reinaldo- tenho Então um você caso fica desse. pensando assim, como deve ser difícil, né? Então a E gente aquela fica... mãe que não reúne nenhuma condição de compreensão da situação. Também, né? Eu tenho uma mãezinha que foi muito difícil para ela tirar o RG da criança. Aí eu falei, vou fazer uma visita, eu quero entender, porque ela foi para avaliação, o RG da criança já não estava na validade, o INSS negou. E aí, falei, Jaque, como que pode, querida? Como que pode? A gente já conversou sobre a documentação, ela não tinha entendido que ela tinha que renovar, atualizar a identidade. O RG. O Isso RG. é uma condição, igual você Sim, falou, Isla. Sim. O RG Aí- tem que estar atualizado na data de validade, senão Sim, também não identificado pelo aceita. CID. e tem que Sim. estar identificado no RG. E tem uma outra coisa, Reinaldo. Tanta Não é só o burocracia. documento da criança, é de toda a composição familiar. Todos eles têm que estar dentro desse padrão. Todos eles. Então, vamos supor, tem 5 pessoas na casa. Tem que ter a documentação de todos. Todos ali validado, bonitinho. Isso já também tem Sim. um custo lá na Sim. confecção do RG. Então. Porque mesmo no poupa tempo, Aí você se tem um você custo não tem, também. aí se você não tem recurso, você assina um termo de vulnerabilidade também para poder ter acesso ao RG. Aí. É. Então, aí vamos lá. Nós tivemos que acionar a família extensa. Vamos atrás da família. Ela não vai dar conta de acompanhar o benefício. Olha, Aí fomos atrás de uma irmã para poder viabilizar o RG, para poder acompanhar no INSS, porque não tem condição. Nós temos famílias inteirinhas doentes. É mãe, é filho. Eu tenho uma família no Polvilho que são 5 doentes na casa. Inclusive a mãe. Nossa, Então, é complicado. E é a falta da alimentação, é a falta da roupa, é a falta do medicamento, é a falta do mínimo necessário, né? tem que ter esse RG. Ó, o Evandro mostrando aqui pra mim. Olha o CID aqui. Deixa eu te Tá mostrar aqui em cima. Já vi. Tem que estar Aí no ele já RG. vem identificado. É identificado no documento, né? E aí, Assim, o que eu Olha. vejo, que eu acho interessante, é que as famílias, elas começaram a se movimentar, né? As Estão ganhando famílias forças, né? estão ganhando força, estão ganhando voz, né? Pessoas assim como você, que estão ali justamente pela causa de verdade, Sim. que estão de verdade eu apoiando. gosto muito do que eu faço, eu sempre falo isso. Eu sou assistente social há 16 anos em Cajamar. A gente trabalha com alguns colegas que falam, meu Deus, não é fácil, mas eu faria tudo de novo, porque eu gosto de trabalhar com a questão social. E eu falo que quando a gente consegue viabilizar acesso, é muito gratificante, né? Não que nós trabalhamos também só com essa
situação bacana. A gente vai ter problemas, sérios problemas. Sim, Quantos sim. desses que vão lá e não conseguem? Né? Mas quando consegue aquela sensação de missão cumprida, Cumprida. né? E Então eu vejo que a gente está ganhando voz, a gente está ganhando força na internet, principalmente, que é onde a gente consegue conscientizar as pessoas. Por exemplo, Sim. eu não sabia que existia o Cipteia, né? Cipteia. Que é uma carteirinha. Sabe aquela carteirinha que você tem para você pagar meia no cinema, Sim, por exemplo? sei, do estudante, vai. É isso. O Cipteia é mais ou menos isso. Né? Então você pode apresentar no ônibus, você pode apresentar. Isso é a nível estadual ou nacional? Nacional. Nacional, né? Qualquer, vamos falar, Município, Vai você conseguir pode. ter. Isso, você pode entrar pelo site de Santana de Parnaíba, que lá tem um local já escrito Cipteia. Pelo Já tem de acesso, Cajamar você mesmo também. cadastra, né? Isso mesmo, você mesmo faz o Faz o cadastro cadastro. ali. Se você quiser ir na assistente social também, né? Ali no CRAS também faz, né? Não, no CRAS é o ID Jovem, pelo cadastro. ID Jovem? É o ID Jovem. Que também dá acesso a inúmeros outros serviços, né? Inclusive Sim. essas carteiras, passeios, cinema, isenção no Enem. Eu acredito isso que para também... as crianças autistas. Não, é Ou para geral? todos. É Pra aberto. todos? É para todos. Ah, tá. É para Só todos. para mim entender. Sim, Não, sim. não. É É para pra todos. todos. É para todos. Não tem uma exclusividade. Não Não, tem. não. Pensei que E era eu uma, acho- já eu era acho- uma conquista. Como, por exemplo, Pensei que já era uma nós, conquista. nós, É direito, mas quase ninguém sabe. Ninguém sabe. divulga. Além- Vocês estão divulgando agora. É. Não, mas E o que uma- nós uma outra fazemos? coisa Nós também- fazemos um grupo de acolhida para explanar o que tem. Hoje, Direito. todos que Importante, chegam, a gente está importante. trabalhando isso. Nós trabalhamos o grupo de acolhida para informar tudo o que tem de benefício, programas, projetos, ações, por meio do cadastro único, que as famílias não sabem que tem. Além da placa de identificação para quem tem veículo. Ah. Você pode identificar. Não tem Sim, lá a a carteirinha, criança. o Tem. papelzinho do Você fez idoso? conosco? Tem. Igual, você fez Tem conosco, também, né? tem Ele condição Aí de ter. atrás vai os dados Os do dados É. do... Poxa, isso é da pessoa, importante, né? viu? Ô, Pamela, só pra gente já temos que ir pro final. Demorou, gente? Não, tá foi tudo- ótimo. Não. Tá Reinaldo. vendo? Olha Muito só, bacana. então Eu acho vamos que é pros pouco finalmente. tempo. Eu Sim, acho que Então é vamos pouco dobrar. tempo. Então vamos dobrar pra ter o próximo. Ô, Reinaldo, deixa eu só concluir com um tema aqui que Sim. dentro da necessidade que nós identificamos, Sim. na realidade, uma ação, né, que a gente identificou que assim, teve muito efeito para o Abner e o Heitor, o reiki. Nossa, Aplicação que de reiki. maravilha. Eu sou reikiana. Dois. Eu sou Olha aí. 2. Nível 2. E eu não imaginava que poderia surtir algum efeito, até me arrepia. Poxa. É uma coisa assim que tem Foi não positivo, então. só demais, não só me ajudado, tá? Como também ajudado eles. Então a gente percebeu que as horas de sono aumentou, né? Eles precisam ter entre 8 a 10. Então, às vezes fica ali com 8,5, 9. Mas né? mantém a média Mas entre mantém. 8 e 10. Às vezes alguma A algum nível de espoleta assim absurdo, né? Porque você mexe com todos os seus chakras, né? Você fica assim, na realidade, não é que ele desestabiliza, pelo contrário, ele traz para o eixo que deve ficar e em contrapartida a parte de energia daquela criança fica mais agitada, né? Sim. Mas assim, eu notei que eles tiveram uma melhora absurda, tá? O Abner, dependendo de algumas coisas que a gente pede pra ele, ele já atende. Por exemplo, se eu troquei a fralda dele, eu enrolei e falo, joga no lixo pro papai, ele pega, já vai lá e joga. Então, tem algumas ações que, parabéns, e tal, ele fica esperando, né? Fica esperando você. Parabéns. Aí quando você faz, ele vem, abraça, beija e tal. E tem Deve essa ser um comunicação. amor- deve E ser aí é um onde a amor gente... infinito. Demais. Meu. E aí é onde É a um gente amor puro. consegue... Só de ouvir aqui eu já Sim. tô sentindo o É um amor amor. puro. É onde a gente consegue ter a atenção daquele momento. Então, é uma ação tão pequena, né? O que é pegar uma fralda e jogar no lixo? É uma coisa tão pequena que ali a gente consegue ter a atenção dele. Parabéns, ele dá aquele sorriso, a gente abraça, beija, brinca. Então, é um momento de interação. E que o reiki proporcionou isso para nós. Então, Poxa, que É bacana. uma terapia holística, Sim, né? O pessoal sim. que não entende muito é uma terapia holística. Eu costumo fazer PNL,
no Arthur. Legal. Enquanto o Arthur tá dormindo, é uma programação neurolinguística, né? Tá. Na verdade, eu fazia PNL antes, ele começou a escutar os meus vídeos de PNL e ele bacana. mexe. Ele pega o meu Sim. celular e vai lá na PNL, ele fica mexendo, aí. prestando atenção e tal. E eu aproveito, quando ele pega no sono profundo, eu coloco lá uma PNL, aquela, né, pra Relaxa. acalmar. Eles não dormem, pelo menos, não só eu já tinha esse hábito, mas eles não dormem sem um fundo. Um fundo, Tem que ter. chuva, Tem que ter. Sim, sim. né? Ah, eu Pois usei eu não muito posso a colocar chuva. alguma coisa de chuva e com imagem, né, de água, porque o hiperfoco deles é Ah, água. Aí não dorme. O meu é Aí tela aguenta. preta. O meu é tela preta, só o som da água chuva, caindo, né? Ah, Da Eu chuva. usei muito da chuva. E muitas vezes algo relacionado a relaxamento, Sim. ao PNL também. Então eu coloco lá, você é um bom menino, você... Sabe, essas falas assim, para que ele vá ouvindo e aquilo vá entrando ali na mente dele. Conduzir um pouco para a parte espiritual, o Reinaldo, Sim. percebo que a Pamela tem um pouco de conhecimento também dentro dessa área. A gente nota a forma e a graça de Deus para com a gente, até porque é o seguinte, como que você teve todo esse conhecimento se não fosse ele? Talvez você teria? Talvez Não. sim, talvez não. Talvez eu teria, talvez sim, talvez não. Sim. Então, veja, quando você identifica a sua missão de vida, quando você entende que você é um sujeito que está pautado numa família, você entende sua missão de vida e você consegue não entender, mas compreender o que você precisa fazer na dimensão que nós estamos, as coisas começam a fluir, como eu falei no início. E ter hoje, às vezes, os filhos com as comorbidades, como é o nosso caso, é mais ou menos o seguinte, a gente precisa ter o quê? Um alicerce. Tem. Né? Entendi. Então, para você Algo fazer... maior do que nós mesmos. Para você dar um passo, você fala, pô, peraí. Não vou dar. Eu não preciso fazer isso. Ah, não, eu preciso fazer isso. Não, eu preciso ir lá, brigar e pá e tal. Por quê? Por uma causa. Não às vezes só do seu filho ou só dos meus filhos, mas Sim. e de outros que não têm É voz. aquilo que eu falei É. da questão Né? de expandir. Então, né? a Sim, gente, sim. essa questão de você ter o instituto, de você fazer, se tem custo ou não, se tem uma contrapartida filantrópica, assim, você precisa sobreviver. A instituição precisa sobreviver, Sim. até para ajudar a manter. Então, é muito interessante porque hoje são poucas pessoas que têm o ápice de pensar e de falar, vou fazer algo. Olha, difícil. Na realidade, é desconstruir aquilo que a gente está construindo. É isso Então, a aí. gente também enfrenta um pouco de dificuldade da sociedade quando De a gente... aceitação mesmo. Sim, E É. o triste, gente, vocês acham que são as pessoas que não têm os filhos atípicos que desmotivam a gente? Muito pelo contrário. Eu participei de grupos onde eu fui excluída por ficar falando do instituto. Né? De tanto que eu falava do instituto, de tanto que eu pedia ajuda, de tanto que eu falava, gente, é para os nossos Sabe filhos por e quê? tal, eu acabei sendo excluída. Vai gerar responsabilidade. Então, tem Exato. pessoas que estão aqui Exato. bem no comodismo, né? Vamos deixar Mas, do jeito Pamela, que tá. me fala um pouquinho do Instituto, já que você comentou e o Evandro puxou aqui para nós. Como que é a ideia de vocês, a questão se vai ter como doação, se é empresário, se não é, recurso para manter tudo isso, se vai ter a questão do voluntariado, porque assim, eu sou uma pessoa que há alguns anos eu já sou voluntário em algumas ações, né? Então, assim, eu já quero me colocar no que for possível dentro do meu limite, para mim estar junto com vocês nessa e a gente estender isso para essas famílias, né? Principalmente as mais carentes, que não tem esse, como diz assim, esse esforço e essa energia que vocês estão buscando para ajudar as demais. Mas me fala, como que você, o Mauri, pensou, já está fazendo, já está constituída, já está com espaço, já tem todas as especialidades que você falou. Sim. Como que tá isso aí? Depois o Evandro vai me falar um outro ponto aí pra gente fechar O isso aí. andamento. Sim, né? nós conseguimos o espaço, né, que Bacana. fica em Santana de Parnaíba.
próximo ao mercado que tem ali na fazendinha, né? Foi difícil conseguir esse espaço, nós abrimos uma vaquinha solidária ali, mas não tivemos muito êxito. Foi quando nós conseguimos um sócio, que ele acabou doando o restante, né, do dinheiro para a gente poder pegar a chácara, para poder locar essa chácara, colocar ali no nosso nome, no CNPJ, né, do Atipicamente, do Instituto Atipicamente, né? Montamos a nossa diretoria, né, que ela é constituída, eu que sou mãe atípica, né, pedagoga e etc, a Mauri, pai atípico também. Nós temos professor nessa diretoria. E então nós temos pessoas assim de várias profissões, várias identidades, enfim, que se uniram para isso. E o que acontece na parte financeira, Sim. né? Tem muitas empresas que elas têm o interesse em ajudar a gente, né? Por conta mesmo do IR, né? A gente sabe que o Sim. IR é algo que você dá ali, não volta, não vai te trazer algo, enfim. E elas ficaram interessadas na causa. Então, muitas estão procurando a gente para poder contribuir, né? Dar esse dinheiro aí do IR e contribuir com a nossa causa. Nós já Certo. temos também um médico que ele tem uma clínica, na verdade, né? Não sei se é uma rede de clínicas ou se é só uma clínica, né? Mas esse médico também se propôs a fazer todo o trabalho clínico, a disponibilizar os terapeutas, né? Então, ele tem neuro, ele tem psicólogo, ele tem... Como se fosse um doutor consulta. Exatamente, como se fosse um doutor consulta, né? Então, nós estamos aí praticamente vivendo de doações, né? Vendo de pessoas que têm um propósito, que querem agregar ao nosso propósito. Você tem Muito mais bom. ou menos uma estimativa de atendimento que você, por exemplo, você fala, bom, estou apto e vou começar amanhã. Você tem mais Dá ou para menos... começar com 100 crianças, tá? Você vê. Uau. Dá para começar com 100 crianças. Por quê? Porque agora nós já passamos da parte, né? A gente até comemorou ontem na chácara e fizemos um almoço entre a gente e tal. Compramos frango e comemos lá a farofa, né? Fizemos uma farofada ali, Isso aí. comemos e tal. E agora vai chegar a parte do quê? Da reforma. Agora é a parte da reforma, né? Porque até o dia A adaptação 1 em si, né? do atendimento começar, a gente tem um cronograma bem extenso. Então, agora a gente precisa da reforma. Então, nós vamos reformar as salas. Lá tem 22 salas. Sim. Uau. Mas assim, Bem grande. tem salas que é do tamanho de um banheiro. Como é que eu vou atender uma criança super agitada, uma criança com TDAH que fica pra lá e pra cá, que não para, dentro de um espaço que parece um banheiro? Vai ter que fazer as entende? adequações necessárias, né? Vai ter que fazer tudo isso. E o fato de Então, ser uma chácara te facilita a trabalhar com campo aberto que você... o trabalha mais lúdico. Sim, exato. Por que o Instituto vai ser lá? Pelo lúdico. Uhum. Eu sou formada em Montessori, Uau. Reggio Emília, socioconstrutivista. Que idade você tem? Então, eu tenho 37. Eu tenho 37. Parabéns. Então, Tá assim, vendo, né, Começou Reinaldo? cedo, hein? Tá vendo, né, o Reinaldo? pior que não, Estudar começou cedo. Mas- você nunca é tarde. acredita que eu me formei no ensino médio em 2017? Nossa, Ah. então... Porque eu larguei tudo quando eu era 7 adolescente. Eu era descabeçada, sabe? Então eu queria viver a vida, eu queria viajar, eu queria conhecer, eu queria explorar. E depois eu me casei, enfim, é outra história. Mas aí, quando eu me formei, eu já caí direto na faculdade de pedagogia. Falei, não, Aí agora foi um atrás do é o outro, rumo. né? Foi um atrás Vamos do nos outro. especializar, Eu comecei a vamos correr. associar isso. Então agora vai vir a Bacana, parte hein? do quê? Da reforma. E essa parte da reforma é a parte onde a gente vai abrir uma nova vaquinha, tá? Pra gente poder pedir pro pessoal contribuir para poder ali fazer todo a reforma, a mudança,
fazer todo o enquadramento ali, a layout. adequação do que a gente precisa, né, no atendimento dentro de sala e fora de sala. Porque se tratando de uma chácara, a gente precisa ter um ambiente seguro, né, Sim, para eles. com certeza. Então não pode ter, tudo bem, é natureza, tal, mas pensa numa criança que vai enfiar a mão num formigueiro ali, não vai ser legal, né? Então, Ou que andar descalço numa grama, E- que tem, né? né, aquela grama mais, né, ríspida ali, que vai machucar. Então não, a gente quer trabalhar muito sensorial. Então, nós precisamos fazer toda essa adequação. Por quê? Porque futuramente a gente pensa também, como é um espaço bem amplo, a gente pensa em fazer a pet terapia. Mas para que a pet terapia? Não vai ter a ecoterapia? Tem muitas crianças que têm medo do cavalo. O cavalo é um bicho grande, gente, ele assusta. Pet Sim. terapia. Então, a gente precisa ter um pônei ali, olha a ideia. Ter um pônei para uma aproximação sucessiva, para aquela criança ir se acostumando, para ela poder chegar na ecoterapia e falar, e ali era o filhote, aqui é o pai, sim. ou é a mãe, né? Assim ele vai Não, pensar. Ótima ideia. Para assimilar, poder. né? Então, agora vem a parte da mão na massa, de poder derrubar parede, de poder construir parede, de poder deixar tudo adequado para esses atendimentos. Então, agora é uma nova etapa. Conseguimos alugar a chácara, conseguimos colocar no nosso nome, no nome do Atipicamente, né, do Instituto, mas agora vem a parte da reforma. E para manter, continuar mantendo, porque é um aluguel, é uma Sim. despesa. Tem o né? custeio de tudo isso, né? Tem, né? tem água, né? Tem tudo ali. Energia. Tem Olha, eu IPTU, participo de associação a internet. há um bom tempo e eu sei o que é isso. Então, o que nós Eu vamos sei de tudo isso. fazer, né? Para que isso ocorra, para que a gente não tenha que tirar sempre do nosso bolso, porque a gente já tirou demais, né? Porque precisamos... É um propósito. É um propósito e a gente não pode desistir de primeira. Mas o universo Né? traz. O universo Vai, traz, o vai. universo traz. Manda que ele se encarrega. O que a gente precisa fazer agora? Eventos, né? Nós vamos trabalhar lá na chácara com eventos Legal, de final de sim. semana. Então vai ter... Tá entrando julho, né? Sim. Então uma festa julina. A gente vai fazer passa festa pra nós. julina. Isso, Vai passa ter aí. feijoada. Vamos ajudar a Nós divulgar. vamos vender, Isso aí. né? Sim. Marmitex aí de feijoada, né? Igual algumas igrejas e comunidades religiosas fazem, né? Então Sim. nós vamos anunciar no começo da semana para poder vender essas feijoadas aí, o pessoal retirar de sábado, né? E de domingo nós vamos fazer aí uma festa julina, talvez Friozinho, caldo. um caldo, porque tá frio, uma roda de samba, porque Isso, não, né? O é pessoal isso aí. gosta de uma roda de samba, É né? isso aí, é isso aí. Então, são esses eventos que a gente vai começar a movimentar a chácara para que essa renda venha Procurar e a alguém gente que tenha possa... um novilho aí, ô Reinaldo. Oi? Né? Procurar alguém que tenha um novilho pra doar, ó, faz É, lá. já Oh, meu faz Deus. um... Coitado do carneirinho. Mas eu acho que é isso. Eu acho que Uma costela de chão, nós né? temos... É bom. eu acho que nós temos que juntar as forças, né? Sim. E a causa é linda, né? E como você falou, o universo, Deus, o Espírito Santo vai nos ajudar. Traz. Vai ajudar vocês, porque já colocou vocês já avançaram muito. Então agora é a gente fazer a nossa parte e ir explicando para cada um que a gente conheça, falar, ó, tem um grupo de pessoas que tá com essa luta, com esse projeto, uma vocação, e a gente ir buscando, porque é juntando, como eu falei, nós se aproximamos, alguém nos aproximou, o universo juntou nós aqui, E não pode deixou parar. nós aqui. Não. Dificuldades vêm todo Eu dia, acho que é toda algo que hora. tem que estar sempre em pauta. Temos que Eu, tá eu, eu, ve- junto. eu vejo assim, essa corrente é uma corrente que conforme você vai colocando mais um, ela vai se estendendo e ela não tende, é igual um infinito. São elos, né? Elos Exato. que você vai É igual colocando infinito. ali. Você Elos. fechou uma parceria e dali vai. Porque não tem uma contrapartida de interesse, Sim, né, sim. financeiro. Pelo contrário, tem uma contrapartida de efeito causa. É diferente quando você põe um cifrão na frente, você fala, não, eu vou ter um retorno financeiro naquilo e eu vou empregar do jeito que eu entendo. Agora, uma questão social é diferente. É de verdade, isso é bem, bem interessante. Cabe a nós também ter um papel fundamental de auxiliar a sociedade a se conscientizar, né, da questão humanitária. É isso E, aí. enfim, é tudo, né?
É verdade. Mas e você, Evandro? O que você tem lá de Santana, da sua experiência aí, que você tem de novidade que você já pode nos falar agora aqui? Já até para falar pra Pamela. Eu quero puxar a língua dele, mas tá difícil. Esse homem é difícil de falar, viu? Dentro do meu expertise do mercado financeiro, a gente também tem um projeto que é parecido um pouco com o Instituto, né? É uma fundação internacional que a gente está trazendo para o Brasil para atender também não só a demanda clínica, mas também de outras necessidades que a gente identificou no decorrer de buscar uma terapia e não ter, o porquê que aquele profissional não está apto, ou porquê que ele está apto, mas a estrutura na qual ele está não atende, né? Que tem muito disso. Tem. Né? Se você vai, por exemplo, em Santana de Parnaíba, a estrutura em si é ineficiente. Sim. Né? Poxa, mas não tem profissional? Tem profissional. Mas o espaço não é adequado? Não é adequado. Não é. Eu já levei o Arthur. E aí, se a gente levar por essa questão, não é que eu estou aqui falando mal, pelo amor de Deus. É uma questão de gestão e de conscientização do que a gente pode fazer com um pouco. Porque imagina a metragem quadrada que tem a chácara e o que vai ser feito lá. Sim. Então, é você querer fazer. Né? Verdade. E a fundação ela vem justamente para poder auxiliar essa demanda. Ela já tem uma experiência fora do país? Sim, são profissionais que já têm bagagem, tá? É um pessoal ligado a estudos no Canadá, nos Estados Unidos, é um pessoal bem preparado, que não tem interesse na questão cifrão, né? Então, não está preocupado. Eles vão trazer, então, o conhecimento. Sim. A princípio, iniciaremos no suporte, como você também tem, né? Mas a nível, diria que médio, tá? Em termos de estruturação, a gente já, dentro do que a gente estima de contrapartida, já iniciar aí na casa de pelo menos 1.000 atendimentos, né? Nossa. Assim que tiver, né, as instalações. O problema maior que a gente está enfrentando é encontrar local para instalar. Local. Né? A chácara em si, para você, caiu como uma luva, porque você consegue fazer um trabalho excepcional. No nosso caso, não. A direção nos disse o seguinte: olha, busque um local que a gente consiga fazer pelo menos 50%. Eu não consigo. Um prédio, como se fosse um prédio escolar. Se eu pegar a parte clínica, beleza. Mas e a ecoterapia e as outras? Hidroterapia. A gestão disso é trabalhosa. Entende? Não é simplesmente falar, não, toma aqui, vai lá e faz. Não. Aleatoriamente. Entendeu? Até porque eu tenho que justificar aquela doação que foi dada em contrapartida. Sim. Entende? O objetivo primordial não é depender de órgão público, seja municipal, estadual e federal. Tá? É trabalhar com doações não só nacional, mas internacional também. Porque senão acontece a limitação de municípios, tá? Sim. E isso é muito triste. Você não poder atender uma família por conta do município. Mas você não mora nesse município. Gente, que isso, cara? Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de negar um atendimento por causa de um município. Porque a pessoa mora em Pirapora, porque a pessoa mora em Osasco, porque a pessoa mora em Carapicuíba. Eu não tenho coragem, não é esse o meu propósito. Sai da nossa alçada, né? Quando você tem um compromisso municipal, estadual ou federal, na qual você abre a sua instituição para atender essa demanda. Você vai desafogar uma responsabilidade que é do governo. Que é do município ali. Entende? E aí, assim, peraí, eu não posso atender por quê? Não, eu vou dar uma contrapartida de 50% para atender, mas outros 50% fica sobre a minha gestão. Mesmo assim, não vão fazer bico, né? A gente acompanha, a gente vê, enfim, você aprende. E a responsabilidade sempre vai ser do seu instituto. Exato. Não importa. Exato. Se você for reclamar na prefeitura, na Secretaria da Saúde, da Educação, seja lá onde for, vai recair sobre você. Sim. Então, uma Até responsabilidade porque o município você tá te pagando, né? Exatamente. Mas não entende o risco em si que você tem ali daquele atendimento, daquela necessidade que está sendo atendida, que na realidade ele deveria fazer. Até porque recurso tem. Quantos editais saem?
Quantos editais? Outro dia eu estive numa reunião que eu perguntei, mas o edital para TO, o edital para psico? Saiu. Eu falei, eu vi que saiu. Uma vaga. Falei, uma vaga para TO, uma vaga para psico. Para quantos? Para quantas pacientes? Demandas? Você entende? Né? E quantos exoneraram, né? Quantos funcionários exoneram? E aí, assim, Pamela, se a gente também... se não, né? A gente precisa olhar para a questão do profissional. Em tão pouco tempo você conseguiu buscar especializações. E um neuro? Será que ele só se formou e parou? Não. Um psicólogo, uma psicóloga, será que ela só se formou, pegou o canudo lá e tá pronto. tudo... Não, ela continua. A psicóloga que atende meus filhos, ela fala, gente, eu não sei fazer outra coisa, a não ser atender, estudar. Estudar e atender. É isso aí. É a sua rotina, vira a sua rotina. Então, eu também preciso olhar para essa necessidade. Não é simplesmente chegar, Reinaldo, ô Reinaldo psicólogo, tá bom, você tem a sua jornada de 48 horas semanais. Quando você assume essa carga horária, se você passa de 50 minutos com um paciente, um determinado coordenador que seja, já bate na sua sala e fala assim... Opa! É isso Você mesmo. tem que atender mais um, né? Entende? Então, nós como pai, né, e mãe, a gente é convidado a sair pro próximo entrar, que na realidade está sendo uma questão paliativa. Então, assim, se existe uma possibilidade de se fazer, por que não vai fazer? Aí nós temos que vir como terceiro setor para poder tapar esse buraco, né? A gente está fazendo por amor. Exatamente. Eu tenho 3 filhos, você tem 1. E quem não tem condições financeiras de simplesmente comprar uma melatonina, tá? Ou comprar, enfim, quanto custa um leite normal e um leite zero lactose, né? Então são situações que a gente observa que, assim, é até uma parte crítica agora que eu vou fazer. É mais fácil aumentar o salário de um deputado, de um vereador, de um prefeito, do que fazer uma benfeitoria para a humanidade e pensar no próximo também. Sim, né? sim. Então é mais fácil trazer essa discussão do que trazer um benefício. Na verdade, é o que acontece de maneira recorrente. Eu fui questionado por um deputado alguns meses atrás. Ele falou assim, cara, mas isso não vai funcionar. Eu falei, nossa, deputado, não vai funcionar? Ele falou, não, porque você vai depender do órgão público. Eu falei, desde quando? Quando eu trabalho com doações, eu dependo do governo. Aí ele falou assim, tem certeza? Ou seja, eu já entendi como um recado. Exatamente. Então isso é uma coisa que a gente vai enfrentar no dia a dia, até para sobreviver com a sua instituição, fazendo algo que não é o paliativo, entende? Então é muito doloroso quando você olha, ouve, respira fundo, né? E vamos lá. Mas viu, Evandro, mas você falando aí nesse ponto, né? Vamos falar, né? Nesse detalhe. Hoje não é nem assunto da gente entrar nisso aí, mas vamos aproveitar aqui os nossos universitários do assunto. Mas a gente não vou precisar do órgão público. Eu tô assim no lado de voluntário dentro de associações. A gente tem uma associação de movimento de moradia e interesse social. Então você imagina o que a gente enfrenta. Eu tô lá há 24 anos, em Cajamar estamos desde 2017, e eles têm 40 anos nisso. Então, se eu vou falar aqui para vocês de coração, as coisas começaram a andar e a melhorar quando a gente teve a força política. A força política foi aonde? Quando a gente foi para a questão, né? Aí você fala, pô, Reinaldo, mas não tem nada. Tem tudo a ver, porque não se gira nada sozinho. A gente vai ter, vocês com certeza, vocês vão lá no Instituto, vocês vão envolver questão de saúde, educação, lazer. Você não vai precisar de um órgão público para te dar um alvará, para te dar uma licença. Você não vai se cadastrar em algum órgão que vai te dar um benefício, justamente porque você falou, as empresas vão fazer esse desconto
no imposto de renda. Para ela fazer desconto no imposto de renda, ela tem que estar cadastrada. Você Sim, tem que estar vamos cadastrada lá. no órgão Apta público. pra poder Então, receber. quer dizer, nós não podemos falar, não dependendo... Não, peraí. Nós temos que tomar esse cuidado. Porque, gente... A dependência... eu Reinaldo, falo não É na financeira. questão de você, se manter de gestão. financeiramente. financeiramente, De gestão, e isso. não política. Mas assim, a política eu falo pelo nosso movimento que a gente tem de associação. As coisas andaram muito depois que a gente tinha uma pessoa, vou falar assim, um parlamentar que entendeu a causa. Aqui nós conversamos antes. Temos aqui na cidade alguns que já estão indo para essa linha, pensando junto na questão do tema de hoje. Excelente, é maravilhoso. Nós temos que buscar mais opinião e eles têm que conversar Não é com uma vocês bandeira também. política, é uma necessidade. É necessidade. Mas assim, dele entrar com o coração de falar, peraí, eu vou estar junto com vocês. Não importa a dor, não importa a alegria, eu tô junto. Porque vou falar, na questão de moradia, você imagina, a gente lutamos aqui em Cajamar, pra gente conseguir, vamos falar, você mora no Portal. Quanto é um lote no Portal hoje? 250 mil, 300 mil reais hoje, um lote lá. Nós ajudamos famílias a pagar no mesmo tamanho do lote, talvez, da sua casa. Não sei, você mora em apartamento, né? Que a maioria a gente mora no mesmo bloco. Já vizinho. Mas assim, um lote ali de 140 metros, 250 mil reais. Nós ajudamos as famílias, pagaram 12 mil reais. Aí você fala, Reinaldo, isso é possível? É possível. E aí você fala, mas como isso pode acontecer? Só que existe um processo, demora, não é você foi lá e já comprou e saiu com lote para você fazer sua casa. Nós explicamos isso para as famílias. Aí você fala, mas Reinaldo, quanto tempo vocês compraram? Faz 5 anos. A gente não tem ninguém lá na Câmara Municipal para nos ajudar, para defender esse projeto. Ah, mas um vereador faz diferença? Faz diferença. Se a gente tiver alguém que vai defender a causa, nós vamos conseguir ter força. Sabe? É isso que a gente temos que entender. Vai assinar um projeto vai assinar, vai buscar. Você me contou lá de Barueri. Pô, olha só que interessante. O vereador foi e lutou porque ele tem um filho. Sim. Né? E ele conhece, tem vai a ser dor. A inauguração lá pra autista, né? Isso. Eu vi esses dias. Então, de Barueri. Sim. E aí você falou que demorou alguns anos agora, mas já tá defasado. Então, mas já tá aprovado. Então, isso que nós temos que buscar para nossa cidade, né? Tanto Santana, como Cajamar, como todas as cidades. Eu imagino que todas as cidades temos famílias iguais, nós temos aqui. Então, é isso que nós vamos ter que buscar. Muitas eu famílias. acho que nós já demos um pontapé. Vocês já deram, né? Nós estamos aqui só de figurante hoje, né? Vocês que são os donos. Eu estou na observação. Nós estamos representando, dando vocês, voz. Mas assim, eu acho que nós temos que ter mais bate-papo, mais Como roda esse. desse assunto, chamar mais famílias, apresentar o que vocês têm, porque eu falo, gente, Os vereadores eu não conhecia, também aí eu que não quiserem entrar conhecia. na causa, né? Por favor, procurem a gente, procurem essas famílias, né? Sim. Eu Mas conheço assim, nós alguns temos que que já são buscar da leis, causa. viu? Tem que buscar Sim, leis sim. para estar amparado, não ficar amarrado no vereador, né? Eu defendo isso, tá? Tem que estar junto. Tem um grupo defender em Santana de Parnaíba, na verdade nós temos 2, né? Que são de mães, né? São de mulheres aí. Nós temos o SEMAC, né? Semudo, M-A-C, o SEMAC, que é um grupo de mulheres que fazem projetos, né? Voltados para a inclusão na área da saúde, na área da educação. Elas fazem esses projetos embasados na lei, tá? Tudo dentro da lei, Isso certinho. é ótimo. E levam até a Câmara Municipal, conversam ali com os responsáveis e tudo mais, para que esse projeto siga lá dentro e seja votado. Nós temos também a rede de apoio de mães de Cajamar, onde essas mães, elas fazem reuniões para se conhecerem, o nome já diz, né? Rede de apoio. E de onde- trocar ideias, né? experiências. Experiências. Isso, e onde elas trocam É importante. informações. Sim, sim. Por exemplo, foi lá que eu soube,
do Cipteia, se eu não me engano. Foi lá que eu soube, Entendi. nesse Legal. grupo, sobre o carro do SUS, né? Que tem direito ao carro do SUS para ir até quem mora muito longe, não consegue pegar ônibus, etc e tal, não tem dinheiro para isso, que o carro do SUS tem que buscar em casa e levar até o CAPS, né? Para que a criança seja atendida. Então, são grupos aí que o pessoal pode estar procurando também, né? E pode estar agregando a este grupo, se unindo. Olha, gente, vamos pro finalmente, porque senão nós vamos bater meia-noite aqui. Vai, O o assunto papo tá tá bom, muito né? bom. Tá ótimo o assunto. Mas eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais, vamos falar assim, né? Igual o pessoal faz aí Estamos aqui com uma apresentadora de podcast. Eu tô aprendendo hoje, tá? Tô aprendendo hoje. Então, vamos para as considerações finais, pro pessoal também ficar com gostinho de quero mais, né? Sim. Senão vocês vão esgotar todos os assuntos. Já puxei a língua do Ah, de Evandro. tudo. Eu pensei que ele não ia falar do Instituto Mas tem mais dele, da Fundação. coisa aí, tem mais tem muito coisa aí. assunto. Deixa para um segundo momento. Vamos deixar para um segundo momento, mas assim, gente, olha, eu só tenho, já vou falar a minha parte, tenho que agradecer por vocês me dar essa oportunidade de estar próximo de vocês, né? Principalmente dos dois e do Amauri, né? Da Jane é minha parceiraça, nós já lutamos por coisas, né, Jane? Muito Alguns antigas. anos antigas aí para ajudar o povo, tá junto com a gente. Mas assim, agradecer mesmo de coração, viu, Evandro? O que você me contou aquele dia, que as horas passaram e parecia que nós conversamos 10 minutos. Quando você foi Exatamente. embora, eu falei, nossa, mas já tá escurecendo. É. Eu falei, pô, não parece. Foi um papo muito gostoso. Fluiu, né? Demais, Vai embora. né? Igual agora aqui, nós estamos aqui, Deus já vai para umas 2 horas e pouco. Então eu tenho que agradecer por vocês me darem tanto amor, emprestar um pouquinho o amor que vocês dão pro filho de vocês para nós, o nosso público, né? Eu imagino que hoje foi um programa muito interessante aqui, acho que foi o melhor, não desmerecendo os anteriores, mas eu acho que nós falamos com as famílias, né, Jane? Falamos com família, vários pontos aqui foi tocado, onde tem pessoas em casa que vai falar assim, puxa, eu vou buscar esse direito, eu tenho essa condição, olha, eles também passaram, porque muitas vezes as pessoas olham para nós. Ontem eu tive um encontro, uma reunião ontem com um grupo nosso, e uma pessoa falou assim, nossa, eu pensava que vocês eram diferentes. Porque eles olham muitas vezes a gente assim, pensam que você é um super-herói. E não, nós somos cidadãos comuns, pessoas igual a eles. Um pouquinho mais, um pouco mais de força, outro com menos, mas nós somos todos iguais. Então eu fico muito feliz de vocês deixarem eu aprender com vocês. Quero estar junto com vocês no que precisar, tá? O que vocês falaram, Reinaldo, estamos aqui buscando isso. Vamos fazer a feijoada, vamos buscar pessoas para comprar, para participar, né? Ou a festa julina, depois a agostina. Vamos fazer tudo. É isso aí. É para arrecadar promover. fundo, vamos buscar isso, Sim, né? sim. Já me coloca à disposição da Obrigada. gente estar junto. Mas, por favor, já falei demais pro meu tamanho. Vamos lá. Pamela, por favor, faça suas considerações. Considerações finais. Eu acho que a gente tem que buscar evoluir como pessoa, como pais, como cidadão. A gente precisa desse olhar diferente, né? A gente precisa ter um pouco mais de empatia, de olhar para o outro, de sentir a necessidade do outro, porque nós somos famílias atípicas, né? E nós sabemos que existem famílias que não são atípicas, mas elas também passam por dificuldades, né? Mas precisamos sempre buscar informação, mais informação, menos julgamento. O nosso instituto tá aí, de portas abertas, tá? É um instituto atipicamente. Se você for Tem procurar... a rede social aí? Fala aí tem já a pra rede nós, social. Pamela. Atipicamente Instituto. Atipicamente, ele é com Y, né? A-T-Y, né? Atipicamente. E nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor para as famílias, né? De crianças atípicas e para as crianças atípicas. Mas o que eu gostaria de pedir é esse olhar mais empático
com essas famílias. Muito obrigado, viu, Pamela? Eu que agradeço. Jane, as mulheres primeiro, depois os homens. Vamos lá. Bom, recebi esse convite hoje à tarde, para mim foi uma surpresa muito grande. Me senti lisonjeada de participar aqui hoje no grupo. Né? Eu faço a minha parte na área social e concordo contigo, né? A questão da empatia, eu falo do acolhimento, do olhar sensível, da observação. Eu acho que isso é fundamental para que as coisas sejam conduzidas e que as coisas cheguem no final. Eu acho que se você não acolher e não abraçar, aquilo fica ali estagnado. Eu acredito muito nisso e pauto por isso. Muito obrigado, viu, Reinaldo? Eu acho que isso não pode parar. Não, né? não vamos Temos parar não, viu, muito Jane? a conversar. E depois a gente conversa sobre parcerias também. Sim, tá? com certeza. Acho que aqui vai nascer um elo muito forte. Sim. Amém. Amém. Já nasceu. Já. Sim. Um elo que você falou aquela hora. Sim. Vamos lá, Evandro, por Reinaldo, favor. mais uma vez, gratidão. E eu gostaria de dizer, me direcionar aos pais. Talvez você possa estar enfrentando uma dificuldade, porque você está enfrentando aí uma informação que foi te passada, que você tem um filho ou uma filha atípica. Não se assuste, não fuja, não corra, não abandone a sua família. Seja o pilar que o seu filho ou sua filha precisa e que sua esposa precisa. Não é um diagnóstico que vai mudar o seu quadro de vida. Pelo contrário, ele vai te dar uma bagagem, uma experiência, vai te dar chão para você poder entender qual é a sua missão de vida e também auxiliar o seu filho e a sua filha. A partir do momento que você dá amor, você também não só é agraciado por Deus, como também você muda o quadro da criança ou do adulto ou do idoso que está recebendo aquele diagnóstico. Me coloco à disposição para trocar ideias, auxiliar no que a gente tem de conhecimento e acesso. É uma rede que não tem dono, né? E a partir do momento que você tem o filho ou uma filha atípica, se sinta agraciado e agraciada por Deus. Porque o que você aprende, os níveis que você acessa de conhecimento, de energia, de aprendizado, olha, é algo assim surreal. E só quem realmente vive pode dizer com clareza e até mesmo com exatidão, porque é aquilo que ele vive, é aquilo que ela vive. Quero agradecer também a Suzy, minha esposa. A Mulher Maravilha, né? É Mulher Maravilha, é Suzy Mara. Sim. Me emociono aqui porque teve dias também de eu pensar em abandonar. Mas eu falei, se eu fizer isso, eu estou me abandonando. É duro, mas vale a pena. Vale a pena. Não se acovarde. Lute, enfrenta, vai pra cima. Tá com medo, vai com medo mesmo, porque dá certo. Sabe? Agradecer. Desculpa. Agradecer ao Todo-Poderoso por ter me dado 3 filhos. Que são assim. Minha base. Você acordar cedo e falar assim, não, eu não tenho motivação mais pra poder lutar, trabalhar. E você olhar pra cama e ver eles dormindo e falar assim, eu preciso. Eu preciso. Dói. Você
Às vezes seu filho quer algo, você passa por algo, por um, sei lá, um vendedor de pipoca, enfim, você, às vezes falta para você. Isso dói demais, num pai e numa mãe. Então, através da minha dor, eu consigo também entender o que outros pais, o que outras mães passam. Sejam fortes. Sejam fortes. Não tem força, olhe para o céu e diga, peça a Deus, fala, me ajuda, me capacita. Se o vizinho não te ajuda, se a sua família não te ajuda, se ninguém te ampara, Deus, ele nunca vai deixar um filho dele desamparado. Isso, eu sou prova viva. Porque estar aqui hoje é exatamente a prova que Deus não me deixou órfão. Também não deixou os meus filhos. Mais uma vez, gratidão. Desculpa por se emocionar aqui, é porque é uma coisa muito forte que contagia. Só a gente que passa no dia a dia sabe o quanto é difícil você sair com seu filho e todo mundo te observar. É você se isolar dos amigos. E você falar assim, poxa, o que eu estou fazendo na sociedade? Né? Parece que eu só interesso quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho bem, quando eu tenho isso, quando eu atendo uma necessidade. É aí que é o efeito causa, que a gente lembra, que eu falei no começo. Quando a gente começa a ter a consciência de olhar para dentro de si e ver a missão que a gente tem. Então, fica o meu recado para você pai, para você mãe. Sabe? Tô enlouquecida, tô enlouquecido. Não. Não se sinta vencido, não se sinta isolado. Pelo contrário, vá buscar ajuda, busque ajuda. Tem rede social hoje para isso, tem grupos de WhatsApp para isso, tem redes no Instagram para isso, Facebook. Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar. Talvez um trocar de ideias já é o suficiente, já é um abraço, suporte, né? Exato. E quantas vezes eu a pessoa não precisa te falar nada, é só ela te abraçar. Só isso. Só isso. É isso. Gratidão. Evandro, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não posso ver ninguém chorando, porque eu choro também. Gente, eu vou falar um negócio aqui eu assim. Tô dedicada. E eu tô muito feliz com o dia de hoje. Muito feliz. E a felicidade, a gente se emociona junto com você, vendo você, que isso, como nós falamos aqui o tempo todo, é amor, né? Eu falo que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo. Não existe um tempo que Deus não é bom. Deus é bom o tempo todo. No momento que você sentiu mais dificuldade, e eu volto a falar aqui, gratidão eu que tenho que ter por você, pelo Juliano me trazer você até a minha aquele dia tudo isso conosco, e né? fazer eu ser o seu amigo. Então, eu sou seu amigo, não sei se você é o meu, claro, mas você pode considerar que eu sou seu amigo. A gente veio se aproximar por um motivo, mas esse motivo hoje para mim não tem importância. O que tem importância é o que nós estamos vivendo hoje, que eu aprendi com você aqui. Então, muito obrigado, você para mim é um exemplo, né? Já agradeço você, Jane, por a gente se aproximar. Como eu falei, Deus aproximou a gente há mais de 10 anos, né? Eu vi você fazer uma ação que gente, vocês precisam saber o que essa mulher fez para mim num dia. Não foi para mim, não, foi para a sociedade, para o povo que mais precisa. Ela mesmo ir lá e desbravar e fazer, encarar e resolver o problema que a gente estava passando na cidade. Então tem que te agradecer por você ser essa mulher, essa assistente social, essa funcionária pública tão ímpar, diferenciada no nosso meio. Eu agradeço. Eu sei que tem outras que tá também junto com você, depois estendo a todas, mas hoje você tá aqui, vivendo esse momento com a gente. E, Pamela, tenho que agradecer você. Eu quero que o seu marido venha aqui para ele aparecer junto com você, porque não pode ficar no bastidor. A Maurícia, se aproxima aqui da sua esposa, por favor, para o pessoal conhecer, ver você, da sua luta.
que eu tenho que agradecer vocês dois por vocês estarem junto com a gente aqui e trazer isso e lutar já, tá com essa luta nesse instituto. E eu só tenho que agradecer mesmo de coração, porque, como eu falei, Deus é bom o tempo todo e Ele levantou vocês, aproximou para ajudar essas outras pessoas e a gente se abraçar. Quer falar né? um pouquinho? Por favor, Leonino, Mauri. ele gosta de falar. Pode falar aí, Mauri. Vamos pegar aí um... É até difícil de falar, né? De ver o... Senta aí, Mauri. Obrigado. É assim, é no improviso. É assim que funciona. É, tem que ser desse jeito. Aqui é assim. Eu queria dizer muito pra vocês assim que eu me vi em você agora com tudo que você falou. Sobre a gente levantar, sobre pensar em o que fazer, em como fazer. Mas Deus, ele dá a força pra gente que a gente precisa pra se levantar. Porque o propósito é dele e é o que eu costumo dizer. Aqui nós somos ferramentas, né? São ferramentas na mão de Deus, né? É isso que a gente tem que levantar pra ser. E é isso que nós estamos sendo hoje. E eu queria dizer pra você que eu me vi em você, em tudo que você falou como pai. Como pai atípico, sobre a luta, sobre o que pensa, sobre a dificuldade. Mas também sobre a esperança, e é por isso que a gente tá fazendo isso. É por isso que você se levantou, é por isso que a gente tem se levantado. É sobre a gente entender a necessidade que nós tivemos dentro do nosso lar e fazer com que as pessoas que também vivem isso tenham uma oportunidade melhor, tenham uma condição melhor de cuidar dos seus filhos, né? Que essas famílias se levantem também por meio da gente, né? Sim. Que elas possam também se Sejamos tornar motivadores, ferramentas. né? Exatamente. Né? Que esses outros pais, né? Que a gente fala tanto de mães, essas mães são muito guerreiras, muito, né? São leoas. Porque elas têm grupos, elas se é a levantam. mãe que tá à frente, né? Né? O pai sempre fica numa retaguarda, né? Mas e por quê? Então acho que essa é a hora da gente também, dos pais, Sim. tomar a frente disso tudo, da gente se levantar, né? Como você tem feito. Eu honro sua vida por isso. Essa é uma às vezes, dos questionamentos que me fazem quando eu chego em determinadas clínicas ou até mesmo rede municipal de saúde e de escola até, quando eu estou levando meus filhos, né? Como é um ambiente que a gente já está familiarizado, todo mundo fica tranquilo. Mas até a terceira, quarta sessão de terapia ocupacional, a profissional, ela perguntou, mas a mãe não veio? Eu falei assim, doutora, eu sou pai. Surpresa, né? É surpresa. Eu sou pai. Sim. O pai tá tão envolvido. E eu sou o pai, aquele pai presente, que auxilia, Tamo que aqui. ajuda. Sim. Ela falou Com assim, certeza. eu não sei se eu peço pro senhor ficar, pro senhor sair. Eu falei, sem problema nenhum, da forma que a senhora quiser. Porque gera constrangimento, entende? Porque não é normal. É normal sempre a mãe estar presente. E é uma E aí, pena, quando né? você vai criando o relacionamento e vai vendo a resposta do seu filho, da interação que o seu filho tem com você, ela se sente confortável e fala, por favor, fique. Entende? Então, isso é uma conquista para mim como pai, poder acompanhar os meus filhos nas terapias, nos atendimentos, seja numa pediatra de rotina, né? Poxa, agosto agora eles fazem 6 anos. Então, não nasceu ontem, não é um São ou duas. 6 dias, né? Entende? Então, Que a gente fala nas terapias. Como ele é autônomo, né? Então ele tem mais flexibilidade e a gente acaba alternando aí, né? Tem dias que ele leva, tem dias que eu levo, tem dias que nós levamos juntos, porque temos dúvidas e queremos tirar essas dúvidas juntos. mas isso é ser família. Né? Mas o porquê que causa espanto o pai e não a mãe? Porque eu vou simplificar aqui. Padrão. A gente... Exatamente. É algo que já vem de sociedade, entende? Porque geralmente o homem ganha mais. Geralmente, quando a mulher ela vai numa entrevista de emprego, eu falo por experiência própria. Você tem filhos? Tenho. Se adoecer, você vai deixar com quem? Você vai faltar no serviço? Vocês estão entendendo o porquê? Então, muitas vezes, o pai, ele vai para fora, pegar esse sustento, trazer para dentro de casa, e a mãe, ela vai ficar com este papel de cuidar do filho, atípico ou não, né? De levar para a escola, de buscar e etc e tal.
né? Então, quando vê o pai ali, fala, poxa, o que aconteceu nessa família aqui? Será que a mãe foi embora? E não é, porque os pais estão tomando consciência, eles estão tomando a frente também, eles estão Bacana, aí tudo isso. sendo guerreiros, né? Eles estão nessa batalha junto com a gente para fortalecer a gente. Parabéns aos pais, às Parabéns. mães e a Obrigado. todos. Gente, muito obrigado. Vamos finalizar aqui hoje para deixar gostinho de quero mais, tá? Isso O mesmo. próximo a gente vem aí com bastante novidade, né? Conte não, com a Ivan? gente. Não? E a Pamela, vamos aí vir pra gente vender os bingo, rifa, feijoada, Festa julina. agostina. Agostina. Porque ainda dá pra fazer em agostina, vender um quentãozinho, Dá, viu, gente? dá. Obrigado, O viu, gente? caldo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até. Nós agradecemos. Até a Gratidão. próxima. Não. Gratidão. E aí?